Já sentiu um arrepio na alma, uma intuição que desafia a lógica, um não categórico para algo que parecia inofensivo, ou uma sensação de alerta que o impedia de prosseguir em um caminho aparentemente correto? Muitos vivem com essa percepção aguçada, mas a relegam ao campo do inexplicável, da mera coincidência ou de uma sensibilidade peculiar, sem jamais compreenderem que estão, na verdade, operando sob a influência de um dos dons espirituais mais cruciais e, paradoxalmente, um dos mais subestimados, o dom do discernimento espiritual. Este não é um atributo exclusivo de pastores ou profetas. Ele pulsa silenciosamente na vida de inúmeros crentes que talvez nunca pararam para reconhecer a força e a responsabilidade que essa capacidade divina confere. É um alerta para o despertar de uma consciência que pode transformar radicalmente a forma como se navega pela vida, pelas relações e pelos desafios da fé, revelando uma camada mais profunda da realidade espiritual que muitas vezes permanece velada aos olhos do homem natural. A vida moderna, com sua torrente incessante de informações, suas verdades fluidas e suas falsidades disfarçadas de luz, tornou o discernimento espiritual não apenas um luxo, mas uma necessidade imperativa. Caminha-se em um campo minado de intenções ocultas, de manipulações sutis e de enganos que se vestem de virtude, e sem a capacidade de distinguir o joio do trigo, o espírito da verdade do espírito do erro, a alma se torna vulnerável. O dom do discernimento atua como um farol em meio à névoa densa, uma bússola em um mar tempestuoso, permitindo que a pessoa veja além da superfície, compreenda as motivações intrínsecas e perceba a verdadeira natureza de situações, pessoas e ensinamentos que se apresentam. Não se trata de uma capacidade meramente psicológica de perspicácia, mas de uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo que capacita o crente a perceber a presença e a atuação de espíritos, sejam eles divinos, humanos ou demoníacos, e a avaliar a origem e a direção de mensagens e eventos. O reconhecimento desse dom em sua própria vida é o primeiro passo para um despertar espiritual que pode solidificar a fé, proteger contra as artimanhas do inimigo e guiar para uma comunhão mais íntima e verdadeira com o Criador. O primeiro e talvez mais evidente sinal de que a pessoa possui o dom do discernimento espiritual manifesta-se como um profundo e muitas vezes inexplicável incômodo espiritual diante do engano, mesmo quando este se apresenta de forma sutil e sedutora. Não se trata de uma simples discordância intelectual ou de uma crítica baseada em conhecimento prévio. É uma sensação visceral, uma inquietação na alma que se manifesta quando algo, embora pareça correto ou até mesmo piedoso na superfície, não ressoa com a verdade em um nível mais profundo. É como um alarme interno que dispara, uma dissonância que perturba a paz interior, mesmo que a mente racional ainda não consiga articular com clareza o motivo dessa desordem. Essa capacidade de sentir o incômodo espiritual vai além da lógica. Pessoas com discernimento podem estar em um ambiente, ouvindo uma mensagem ou interagindo com alguém e sentir um peso, uma opressão ou uma estranha sensação de que algo não está certo, mesmo que todos ao redor estejam aceitando a situação com naturalidade. Um sermão que parece eloquente e biblicamente fundamentado pode, para a pessoa com discernimento, conter uma semente de manipulação, uma distorção sutil da verdade, ou uma intenção que não se alinha com o amor e a pureza de Cristo. As palavras podem ser corretas, a melodia pode ser agradável, mas o espírito por trás delas pode ser pesado, confuso ou até mesmo enganoso. Esta não é uma característica de alguém cronicamente cético ou pessimista, mas de um espírito que foi sintonizado pelo Espírito Santo para identificar as frequências espirituais do engano.
O incômodo não é prazeroso. Muitas vezes gera um conflito interno, uma luta para conciliar a percepção espiritual com a realidade aparente. Pode-se sentir uma urgência em orar, em buscar confirmação nas Escrituras ou em se afastar de certas influências. A pessoa discerne não apenas o erro doutrinário explícito, mas também as motivações impuras, as agendas ocultas, o orgulho mascarado de humildade e a manipulação espiritual que se esconde sob o manto da piedade. Este dom protege a pessoa de ser levada por ventos de doutrina e de se envolver em caminhos que, embora inicialmente promissores, desviam-se da vontade divina. É um escudo que o Espírito Santo ergue para preservar a integridade da fé. Se você crê que Deus está despertando e abrindo seus olhos espirituais para reconhecer a verdade, rejeitar o engano e caminhar debaixo da direção do Espírito Santo, escreva nos comentários esta declaração de fé: Senhor, dá-me discernimento para reconhecer a tua voz. Ao declarar essa frase, você estará expressando diante de Deus o desejo de permanecer sensível à sua direção, firme na palavra e protegido contra toda confusão espiritual. Que esta seja uma oração sincera do seu coração e um compromisso de buscar diariamente a verdade que liberta. O segundo sinal distintivo do dom do discernimento espiritual é a notável capacidade de penetrar além da superfície das aparências, de ver através das fachadas e de perceber as motivações ocultas que impulsionam as ações, palavras e até mesmo silêncios alheios. Para a maioria, as interações humanas são interpretadas pelo que é explicitamente dito ou feito, mas para quem possui discernimento, há uma camada invisível de intenções, de propósitos não declarados, que se revela com uma clareza surpreendente. Esta não é uma leitura de mentes, mas uma percepção espiritual da natureza do coração humano e das forças espirituais que o influenciam. Essa percepção pode manifestar-se de várias maneiras. Em uma conversa, a pessoa com discernimento pode captar uma intenção manipuladora por trás de um elogio aparentemente sincero, ou sentir a inveja camuflada em um conselho supostamente bem-intencionado. Em um ambiente de trabalho, pode-se identificar a sede de poder por trás de uma iniciativa altruísta, ou o egoísmo disfarçado de generosidade. Não se trata de desconfiança generalizada, mas de uma agudeza para distinguir entre a verdade e a falsidade, entre a pureza e a mistura, que opera em um nível subconsciente e espiritual. É como se um véu fosse retirado, permitindo que a pessoa veja as cordas invisíveis que movem os fantoches e quem as está manipulando. Essa capacidade é vital não apenas para a proteção pessoal, mas também para a intercessão e para a orientação pastoral. A pessoa pode sentir, por exemplo, que um indivíduo que aparenta estar bem e espiritualmente forte, na verdade, está lutando com amargura ou opressão espiritual. Tal percepção não se baseia em fofocas ou informações externas, mas em uma revelação interna que o Espírito Santo concede. Isso pode levar a uma oração mais específica e eficaz, ou a uma abordagem mais compassiva e direcionada para ajudar quem realmente precisa, em vez de ser enganado pelas aparências. A verdade espiritual liberta quando é discernida. Escreva esta frase nos comentários e nos diga como ela ressoa em sua alma. Este discernimento é uma ferramenta poderosa para construir relacionamentos genuínos e para cultivar um ambiente de honestidade e transparência, desmascarando as sombras e promovendo a luz onde quer que esteja. O terceiro sinal, e talvez um dos mais profundos, do dom do discernimento espiritual, é a sensibilidade aguçada para distinguir a presença e a influência de diferentes espíritos. Sejam eles o Espírito Santo, espíritos humanos ou espíritos malignos. Esta não é uma capacidade esotérica ou mística no sentido mundano,
mas uma percepção sobrenatural da atmosfera espiritual de um lugar, de uma pessoa ou de uma situação. É como ter um sensor espiritual interno que reage às diversas emanações do mundo invisível, traduzindo-as em sensações, impressões ou convicções que a mente racional, por si só, não conseguiria processar. Essa sensibilidade pode manifestar-se de várias formas sutis e poderosas. Em um ambiente de adoração, a pessoa com discernimento pode sentir uma unção densa e palpável do Espírito Santo, uma paz profunda ou uma alegria transbordante que confirma a presença divina. Por outro lado, ao entrar em um lugar onde há opressão, divisões ou conflitos espirituais, pode-se sentir um peso, uma inquietação inexplicável, uma dificuldade para respirar ou até mesmo uma sensação de náusea. Não é uma mera coincidência ou uma sugestão psicológica, é uma reação genuína do espírito a uma realidade espiritual subjacente. Da mesma forma, ao interagir com pessoas, essa sensibilidade permite distinguir a fonte da inspiração ou da influência em suas vidas. Uma pessoa que fala com grande paixão e convicção pode, para a maioria, parecer espiritualmente edificante, mas o indivíduo com discernimento pode sentir um espírito de manipulação, de autoexaltação ou de falsidade por trás das palavras, que desmascara a verdadeira natureza da mensagem. Versículos como 1 João 4:1 admoestam: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esta é a essência do discernimento em ação, a capacidade de testar os espíritos. A pessoa com este dom pode sentir a diferença entre uma exortação vinda de um espírito de amor e uma crítica vinda de um espírito de julgamento, entre uma oração cheia de fé e uma oração cheia de performance. Isso capacita a pessoa a proteger-se de influências malignas, a interceder de forma mais eficaz por aqueles que estão sob opressão e a glorificar a Deus ao reconhecer e cooperar com a sua presença. É um chamado à vigilância e à sobriedade, uma lembrança constante de que o mundo visível é apenas uma parte da vasta tapeçaria da realidade. O quarto sinal revelador do dom do discernimento espiritual é a notável clareza para identificar a verdade bíblica em meio a uma paisagem cada vez mais complexa e confusa de doutrinas, interpretações e ensinamentos. Em uma era onde a hermenêutica se tornou um campo de batalha e onde a palavra de Deus é frequentemente distorcida para servir a agendas pessoais, políticas ou denominacionais, aqueles com discernimento possuem uma espécie de GPS espiritual que os guia infalivelmente para a essência da verdade divina. Não se trata de ter um conhecimento acadêmico superior ou de memorizar mais versículos, mas de possuir uma sensibilidade inata para a integridade da palavra, um sentir que algo está em desarmonia com o coração de Deus, mesmo quando a argumentação parece lógica e persuasiva. A pessoa com este dom tem uma bússola interna que aponta para a palavra de Deus como a autoridade final, e qualquer desvio, por mais sutil que seja, causa um desconforto. Ao ouvir um ensinamento, seja de um púlpito, de um livro ou de um vídeo, o discernidor não apenas avalia as palavras pela sua coerência lógica, mas as confronta com o espírito da Escritura, com o caráter de Deus e com a totalidade do plano redentor. Se uma doutrina, por exemplo, promove o orgulho espiritual, a manipulação ou o medo, mesmo que utilize versículos fora de contexto, o discernidor sentirá um alerta, um sinal de que algo está errado, pois a verdadeira doutrina bíblica sempre exalta a Cristo, promove o amor, a humildade e a liberdade em Deus. Essa clareza é uma proteção vital contra as heresias e os ventos de doutrina mencionados por Paulo em Efésios 4:14.
A pessoa discerne quando uma interpretação está sendo forçada para se encaixar em uma narrativa pré-concebida, quando a graça está sendo pervertida em libertinagem, ou quando a justiça divina está sendo desprovida de sua misericórdia. Não é uma postura de constante suspeita, mas de constante vigilância e de amor pela pureza da palavra. Hebreus 5,14 nos lembra que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Este exercício não é apenas intelectual, mas espiritual, um constante sintonizar-se com o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, para que a mente e o coração possam reconhecer sua voz e sua palavra em meio ao clamor das muitas vozes. É uma capacitação para ser um guardião da sã doutrina, não por meio de contendas, mas por meio de uma convicção pacífica e inabalável da verdade que liberta e santifica. O quinto sinal inconfundível do dom do discernimento espiritual é a habilidade peculiar de oferecer conselhos que transcendem a sabedoria humana comum, mergulhando na profundidade da situação e revelando a raiz dos problemas ou a direção divina com uma precisão notável. Pessoas com este dom não apenas ouvem as palavras ditas, elas escutam o clamor da alma, as lutas não expressas e as dinâmicas espirituais subjacentes que moldam as circunstâncias. Seus conselhos não são superficiais ou baseados em clichês. São como bisturis espirituais que cortam a confusão, expõem a verdade e apontam para a solução que verdadeiramente liberta e restaura. Quando alguém busca a orientação de uma pessoa com discernimento, é comum que a resposta recebida ilumine aspectos da situação que o consulente sequer havia verbalizado ou reconhecido em si mesmo. O discernidor pode identificar uma raiz de amargura onde se pensava haver apenas frustração, ou um medo oculto onde se manifestava a aparente rebeldia. O conselho não é apenas prático, mas espiritualmente perspicaz, levando a pessoa a uma introspecção mais profunda e a uma compreensão de como a fé se aplica diretamente à sua dor ou dilema. É como se o Espírito Santo usasse o discernidor para trazer à luz aquilo que está nas sombras, permitindo que a cura e a direção divinas sejam aplicadas com exatidão. Essa habilidade não é resultado de grande experiência de vida ou de conhecimento psicológico extenso, embora estes possam complementar o dom. É uma intervenção divina que concede a capacidade de ver o cenário completo do ponto de vista de Deus. Por exemplo, em uma crise de relacionamento, o discernidor pode não focar apenas na falha de comunicação, mas na falta de perdão ou na presença de um espírito de controle que está corroendo a união. O conselho, então, será direcionado não apenas para técnicas de comunicação, mas para a restauração do coração e para a entrega a Deus das áreas que causam atrito. A profundidade e precisão desses conselhos frequentemente surpreendem e trazem uma sensação de alívio e clareza para quem os recebe. Há um respeito inerente que o conselho carrega, uma autoridade gentil que o valida como vindo de uma fonte superior. Este dom transforma a pessoa em um farol de sabedoria e graça em sua comunidade, um porto seguro onde almas perdidas podem encontrar orientação que as leve de volta ao caminho de Deus, com paz e esperança renovadas. É uma manifestação prática do amor de Deus, que deseja guiar seus filhos em toda a verdade. O sexto sinal poderoso do dom do discernimento espiritual é uma profunda e constante inquietação diante da injustiça, seja ela de ordem moral ou, mais especificamente, espiritual. Essa não é a indignação passageira que qualquer ser humano pode sentir ao testemunhar uma injustiça. É uma dor persistente na alma, uma repulsa visceral que se manifesta quando a verdade é suprimida, quando a inocência é oprimida
ou quando a palavra de Deus é usada para manipular e oprimir. Para a pessoa com discernimento, a injustiça não é apenas um problema social. Ela é uma afronta ao caráter de Deus, e a sua alma reage com uma urgência em ver a retidão prevalecer. Essa inquietação vai além do ativismo social comum. Ela se manifesta com particular força quando a injustiça ocorre dentro do contexto da fé, em nome da religião ou sob o manto da espiritualidade. A pessoa discerne quando líderes religiosos exploram seus rebanhos, quando a autoridade espiritual é abusada para ganho pessoal, ou quando a humildade é substituída por tirania em nome de Deus. Essa percepção é dolorosa, pois a pessoa com discernimento sente o peso da deturpação do Evangelho e a angústia daqueles que são vítimas de tais abusos. Não é uma simples crítica, mas um luto pelo que foi corrompido e uma sede por justiça divina. A pessoa pode sentir-se compelida a falar, a interceder ou a agir, mesmo que isso signifique enfrentar impopularidade ou incompreensão. Há uma voz interior que se recusa a calar diante do que é espiritualmente errado. É o mesmo espírito que movia os profetas do Antigo Testamento, que destemidamente denunciavam a idolatria, a opressão e a hipocrisia de seu tempo. O discernidor não consegue ignorar o desvio, e essa inquietação se torna um catalisador para buscar a restauração da verdade e da justiça. Pode-se sentir um chamado a expor as obras das trevas, não por malícia, mas por um amor ardente pela pureza da Igreja e pela honra do nome de Cristo. Essa sensibilidade é uma arma poderosa contra as forças da impiedade. O discernimento revela a estrutura da injustiça espiritual e capacita a pessoa a orar com autoridade contra ela, a intervir com sabedoria e a buscar o avanço do reino de Deus, onde a retidão e a verdade prevalecem. É um coração que pulsa em sintonia com a justiça divina, incapaz de aceitar a escuridão onde a luz deveria brilhar. A pessoa sente a necessidade de quebrar os grilhões do engano e da opressão e de trazer a liberdade que somente Cristo pode oferecer por meio da exposição da verdade. O sétimo e crucial sinal de que a pessoa opera com o dom do discernimento espiritual é uma persistente e inegociável necessidade de buscar a confirmação divina para todas as suas percepções e convicções. Ao contrário de quem confia apenas na própria intuição ou intelecto, o indivíduo com discernimento entende que a sua capacidade é um dom do Espírito Santo e, portanto, depende inteiramente da contínua guia e validação dele. Esta não é uma fraqueza de caráter ou indecisão, mas uma profunda humildade e reverência pela fonte de toda a sabedoria e verdade. A pessoa com este dom sabe que, embora o Espírito Santo lhe conceda a percepção, a mente humana ainda é falha e suscetível a enganos se não estiver constantemente submetida a Deus. Por isso, ao sentir um incômodo, ao discernir uma motivação ou ao receber uma impressão espiritual, o primeiro impulso é levar tudo em oração ao Senhor. Há uma busca incessante por confirmação na palavra, em conselhos piedosos de líderes espirituais confiáveis e em sinais claros da providência divina. Não há pressa para declarar uma revelação ou para agir precipitadamente com base em uma percepção inicial. Este processo de validação é vital para proteger o discernidor de se tornar arrogante em seu dom ou de interpretar erroneamente as impressões que recebe. Ele sabe que a sabedoria humana pode se misturar com a revelação divina e que o inimigo também pode imitar a luz. Portanto, cada discernimento é cuidadosamente pesado e examinado sob a luz das Escrituras e na presença de Deus. Um verdadeiro discernidor não se vangloria de suas percepções, mas se humilha, pedindo ao Senhor que o purifique, que o guie e que revele se aquilo que está sentindo é de fato de sua vontade.
A sabedoria de Deus é pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, como nos ensina Tiago 3,17. É por essa sabedoria que o discernidor anseia. Essa busca contínua por confirmação não apenas valida o discernimento, mas também o refina e o aprofunda, transformando-o em uma ferramenta mais poderosa e confiável para o reino de Deus. Isso estabelece uma relação de dependência constante do Espírito Santo, que é a verdadeira essência de viver uma vida guiada pelo alto. É um lembrete de que o dom não é para a glória própria, mas para o serviço ao corpo de Cristo, para a proteção dos fiéis e para a manifestação da verdade de Deus em um mundo que tanto precisa dela. A pessoa entende que o dom é um privilégio, mas também uma responsabilidade que exige humildade e fidelidade. O dom do discernimento espiritual, ao contrário de ser uma mera curiosidade mística ou uma habilidade inata de ler pessoas, é um atributo do Espírito Santo concedido aos crentes para a edificação do corpo de Cristo e para a proteção contra as investidas do inimigo. É uma ferramenta vital na batalha espiritual, capacitando a pessoa a navegar por um mundo complexo e confuso, com clareza, proteção e propósito divino. Desde a inquietação diante do engano até a busca persistente por confirmação divina, cada um desses 7 sinais aponta para uma alma sintonizada com as realidades do reino de Deus. O indivíduo que reconhece em si esses sinais não deve se acomodar, mas buscar o aprofundamento e o refinamento desse dom por meio da oração, do estudo da palavra e da submissão contínua ao Espírito Santo. Viver com discernimento é viver em uma dimensão mais profunda da fé, onde as camadas superficiais da realidade são removidas e a verdadeira natureza das coisas é revelada. É um chamado a ser vigilante, a interceder com maior eficácia, a aconselhar com sabedoria divina e a proteger a pureza da verdade bíblica. É uma responsabilidade que exige humildade, coragem e uma dependência inabalável de Deus. Que o despertar para este dom não seja um fardo, mas uma libertação, uma oportunidade de caminhar mais perto do coração do Pai e de ser um agente poderoso de sua luz em um mundo que tanto necessita de clareza e verdade. Que cada pessoa, ao refletir sobre estes sinais, seja levada a uma maior compreensão de si mesma e do propósito divino para a sua vida, reconhecendo que, em Cristo, somos capacitados com tudo o que precisamos para viver uma vida plena e vitoriosa. É uma bênção que se torna uma responsabilidade, uma força que exige sensibilidade e um caminho que, uma vez trilhado, jamais permitirá que a vida seja vista da mesma forma novamente. É o alerta de um dom para o despertar de uma nova forma de existir na fé.